Imagine um dia em que o céu não muda, um dia em que a luz se torna fixa, sólida, e as sombras se recusam a dançar. Não há manhã, não há tarde, apenas um eterno maiodeia congelado num tom cinza metálico. O que acontece quando o próprio tempo morre? Esta não é uma ficção científica moderna. É um dos mistérios mais profundos e inexplicáveis da antiguidade. Uma história que desafia nossa compreensão da realidade. Hoje, vamos viajar para o passado, para um campo de batalha empoeirado, onde um líder desesperado fez um pedido impossível e por um instante o universo obedeceu. Esta é a história do dia em que o sol parou. Para entender o que aconteceu, precisamos voltar mais de 3.000 anos. Estamos no Vale de Ajalon, um lugar que se tornaria o palco de um evento cósmico. De um lado, os israelitas, liderados por um general chamado Josué, eles são um povo em busca de uma terra prometida, forjados no deserto, determinados e unidos por uma fé inabalável. Do outro lado, uma poderosa aliança de 5 reis amorreus. Eles são guerreiros experientes, donos da terra, com exércitos bem equipados e a vantagem de conhecer cada colina e cada vale daquela região. A tensão é palpável, o ar está pesado com um cheiro de poeira e o som distante de metal sendo afiado. A cidade de Gibeão, um aliado recente dos israelitas, estava sob cerco. Seus mensageiros correram desesperadamente até Josué, com um apelo urgente: não nos abandone, suba depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que habitam na região montanhosa se ajuntaram contra nós. Josué não hesitou. Ele sabia que esta não era apenas mais uma batalha. Era um momento decisivo. A reputação e a sobrevivência de seu povo estavam em jogo. Ele reuniu seu exército, os homens mais valentes e experientes, e os liderou numa marcha forçada durante a noite inteira. Subiram das planícies de Jericó até as terras altas perto de Gibeão. Uma jornada exaustiva que testou os limites de sua resistência. Chegaram ao amanhecer, pegando os exércitos amorreus completamente de surpresa. O caos explodiu. O som de espadas se chocando, o estrondo de escudos, os gritos de guerra e de dor enchiam o ar. Os israelitas, impulsionados pela adrenalina e pelo elemento surpresa, avançaram com uma ferocidade implacável. Os amorreus, confusos e desorganizados, começaram a recuar. A perseguição foi brutal. Eles fugiram por desfiladeiros e estradas íngremes, mas não havia para onde escapar. E então, algo extraordinário aconteceu. O céu, que até então estava claro, escureceu. Uma tempestade de granizo, com pedras de gelo do tamanho de punhos, desabou sobre o exército em fuga. O relato antigo diz que mais soldados amorreus morreram por causa do granizo do que pelas espadas dos israelitas. Era como se a própria natureza estivesse lutando ao lado de Josué. Mas havia um problema. Um inimigo que nenhum mais valente guerreiro poderia derrotar: o tempo. O sol, implacável, continuava sua jornada pelo céu, descendo em direção ao horizonte. Josué olhou para o oeste. A luz do dia estava diminuindo. As sombras se alongavam, oferecendo esconderijos para seus inimigos. Ele sabia que se a noite caísse, os sobreviventes do exército amorreu se reagrupariam, se esconderiam nas montanhas, e a vitória, que parecia tão próxima, escaparia por entre seus dedos. O ímpeto seria perdido, e a guerra se arrastaria por dias, talvez semanas, custando ainda mais vidas. O desespero começou a tomar conta dele. Anos do lutos, a promessa de uma nova pátria, tudo poderia ser perdido por falta de algumas horas de luz. Foi nesse momento de desespero e fé absoluta que Josué fez algo que ninguém jamais havia ousado fazer. Ele subiu numa colina, de onde podia ver todo o campo de batalha. O caos da luta se desenrolava abaixo dele. Ele ergueu os braços para o céu e, com uma voz que ecoou por todo o vale, acima do barulho da batalha, ele orou. Mas não foi uma oração silenciosa ou um sussurro. Foi uma ordem, um comando dado ao próprio cosmos. Diante de todo o seu exército e de seus inimigos, ele gritou: Sol, pare sobre Gibeão. E você, Lua, detenha-se sobre o vale de Ajalon. Por um instante, o universo pareceu prender a respiração. Um silêncio sobrenatural caiu sobre o campo de batalha. O som da guerra diminuiu, como se até os soldados, em meio à luta pela vida, sentissem que algo monumental estava acontecendo. Todos os olhos de israelitas e amorreus se voltaram para o céu. Eles esperavam, sem saber exatamente o que: uma nuvem, um trovão, mas o que aconteceu foi muito mais estranho, muito mais profundo. O sol, que estava a caminho do poente, simplesmente parou. Ele ficou fixo no meio do céu, no zênite,
como um prego dourado num manto azul. As sombras no chão se tornaram estáticas, imóveis, como se tivessem sido pintadas. Os pássaros que voavam ficaram congelados no ar. As chamas das tochas e fogueiras pararam de tremular. Suas línguas de fogo se tornaram estátuas de luz. O vento cessou. O fluxo do tempo, a força mais fundamental e constante do nosso universo, foi interrompido. Não era um eclipse, não era uma ilusão de ótica. Para todos que estavam ali, a realidade havia sido suspensa. Imagine a cena: guerreiros cobertos de poeira e sangue, com espadas na mão, olhando para cima com uma mistura de terror e admiração. O sol não estava apenas brilhando, ele estava pairando, observando, em uma violação direta de todas as leis da natureza. Sob essa luz eterna e sobrenatural, a batalha recomeçou, mas com uma nova intensidade. Os israelitas, energizados por aquele milagre, avançaram com uma confiança divina. Os amorreus, por outro lado, foram tomados por um pavor paralisante. Como lutar contra um povo cujo Deus podia parar o sol? A resistência deles desmoronou. A perseguição continuou sob a luz de um dia que se recusava a terminar. Cada inimigo foi encontrado, cada esconderijo foi revelado. A vitória foi total, absoluta, selada sob um sol imóvel. O texto antigo afirma que o sol parou no meio do céu e não se apressou em si por quase um dia inteiro. Isso significa que naquele local, a luz do dia durou o dobro do normal. 24 horas de sol contínuo. Tempo suficiente para Josué e seu exército completarem sua missão e garantirem uma vitória que mudaria o curso de sua história. Quando o último inimigo foi derrotado, quando o silêncio da vitória finalmente substituiu os gritos da guerra, o feitiço foi quebrado. Lentamente, quase imperceptivelmente a princípio, o sol retomou sua jornada. As sombras começaram a se mover de novo, rastejando pelo chão. Os pássaros, libertos de sua prisão temporal, continuaram seu voo. O vento voltou a soprar, carregando o cheiro de poeira e o eco de um dia impossível. A noite finalmente chegou, mas era uma noite de vitória, não de incerteza. O que realmente aconteceu naquele dia? Durante séculos, céticos e cientistas tentaram explicar esse evento. Alguns sugerem que foi uma descrição poética da batalha, uma metáfora para um dia que pareceu não ter fim. Outros propõem teorias astronômicas, como um eclipse solar anular, onde o anel de fogo do Sol poderia ser interpretado como ele parando. Há também a hipótese de uma refração atmosférica extrema, um fenômeno meteorológico que poderia fazer o Sol parecer estar no céu por mais tempo do que o normal. Pesquisadores da Universidade Ben Gurion, em Israel, analisaram dados de eclipses e chegaram a datar um evento astronômico específico em 30 de outubro de 1207 AC, código que eles acreditam poder ser a base para a história. Mas nenhuma dessas explicações captura a magnitude e o poder do relato original. A história não fala de uma ilusão, fala de um comando direto, de uma intervenção divina que dobrou as leis da física. E se levarmos o texto a sério, as implicações são alucinantes. Para o Sol parar no céu em relação à Terra, nosso planeta teria que interromper abruptamente sua rotação de mais de 1.600 km por hora. A inércia resultante seria catastrófica. Oceanos invadiriam continentes. Ventos com a força de uma explosão nuclear varreriam a superfície. E tudo que não estivesse preso à rocha seria lançado ao espaço. Seria o fim do mundo. A menos, é claro, que a mesma força que parou a Terra também tenha neutralizado todas as consequências físicas desse ato. Uma força capaz de gerenciar cada molécula, cada onda, cada partícula do planeta em perfeita harmonia. Talvez o ponto não seja encontrar uma explicação científica. Talvez o ponto seja reconhecer que existem momentos na história humana que transcendem nossa lógica. A história do dia em que o Sol parou não é apenas sobre uma batalha ou um milagre. É sobre os limites da possibilidade. É sobre a ideia de que, em momentos de fé extrema e necessidade desesperada, o impossível pode acontecer. Ela ecoa através do tempo como um lembrete de que o universo pode ser muito mais misterioso e maleável do que nossa ciência moderna nos permite acreditar. É um sussurro do passado, um mistério gravado, não apenas em textos antigos, mas talvez de alguma forma na própria estrutura do tempo. O que você acha? Foi uma metáfora, um fenômeno natural ou um milagre que desafia a compreensão? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por viajar conosco hoje por este incrível mistério da história. Se você gostou deste mergulho no inexplicável, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. 8. Approxima.